Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, é com muita alegria, Senhor, que no vídeo de hoje eu estou encerrando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, né, Senhor? Estou encerrando esse primeiro estudo bíblico, que é o livro de Mateus. Ô Senhor, muito obrigada ao longo desses 9 meses, Senhor. Ao longo desses 9 meses, o Senhor me manteve de pé, o Senhor me manteve saudável, o Senhor deu fôlego de vida para essa sua filha que está falando, Senhor, para estar fazendo esse estudo com os irmãos. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Muito obrigada, Senhor, pela sua alegria. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada pela sua imensa misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por ter me resgatado, Senhor, por ter salvado a minha vida quando eu não merecia. Muito obrigada, Senhor. Eu sou muito grata a Ti. Muito obrigada, Senhor, por todos esses momentos. Esses longos dos 9 meses, Senhor, e um pouco mais de 2 anos que eu tenho esse canal, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por me manter até aqui. E eu peço, Senhor, continua me dando sabedoria, sabedoria divina, Senhor, sabedoria que vem de Ti, não sabedoria humana. Eu também peço, Senhor, por sabedoria humana, mas principalmente sabedoria espiritual. Continua, Senhor, me revelando a Sua palavra, continua, Senhor, me capacitando para passar adiante a Sua mensagem, para ganhar vidas para Ti, para ajudar de alguma forma os meus irmãos a se enriquecerem com a Sua palavra que traz vida. Ó Senhor, continua, Senhor, me capacitando. Toca, Senhor, as minhas mãos, os meus lábios para falar, a minha mente e meu coração, Senhor. Usa, Senhor, dá-me dons espirituais, dá-me capacidade, Senhor, para de todas as formas possíveis estar passando adiante ensinamentos e mensagens da sua parte, e que tudo isso seja para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Mateus, capítulo 28, dos versículos de 16 a 20. Como vocês podem perceber pela oração, né? Eu estou muito emocionada, né? Foram mais de 100 vídeos e mais ou menos 9 meses, né? Eu acho que eu comecei aqui, pelo que eu vi, eu comecei no dia 4 de agosto do ano passado, esses vídeos de estudo, né? E agora a gente está encerrando, né, o livro de Mateus, mas a gente vai continuar, tá? É só encerrando Mateus, mas a gente vai continuar Marcos, Lucas, João e até onde o Senhor me permitir, né, ter a honra de estar falando da mensagem dele, do imenso amor dele, né? Muitos vídeos vocês podem perceber que eu tenho um pouco da língua presa, falo um pouco errado, mas é uma grande honra, né? Poder estar ainda com a língua presa, ainda falando errado, estar falando da mensagem da palavra de Deus, né? É uma grande honra e que tudo seja para a glória dele. Amém, amados? Então vamos para o estudo de hoje. Vamos falar sobre Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Amém, amados? Vamos lá. Mateus, capítulo 28, versículo 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Em Mateus 26, 32, fala assim: Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia, né? Porque o Senhor, antes de ser preso, né, pelos judeus entregue aos não-judeus para ser crucificado e morto, ele por diversas vezes e várias passagens, né, eles tinham alertado aos cristãos
o que iria acontecer com ele, né? Que ele seria preso, torturado, né? E depois seria morto. Só que ele alertou que o quê? Que ele, depois de 3 dias, ele iria ressuscitar e que ele iria adiante deles para onde? Para Galileia, para que eles fossem para lá. E quando o Senhor Jesus ele foi preso, os discípulos o que fizeram? O abandonaram, né? E agora que eles vendo, né, nesse momento aqui que aquelas mulheres, né, aquelas mulheres alertaram, né, lá no versículo 10 que diz: Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então aquelas mulheres que testemunharam que o Senhor Jesus tinha ressuscitado foi contar aos discípulos dele, né, que o Senhor Jesus tinha ressuscitado e que iria adiante. Em Marcos 14, 28 também diz assim, ó, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Então o Senhor Jesus, antes de tudo acontecer, ele já tinha o quê? Instruído aos discípulos o que eles deveriam o quê? Deveriam fazer. Vamos lá no versículo agora, Mateus 28, 17, que diz assim: E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? Então, quando os discípulos viram o Senhor Jesus, né? Alguns, quando o viram, o adoraram, né? O adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns estavam duvidando ainda que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, né? Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então, ali, o Senhor Jesus recebeu o quê? O poder no céu e na terra, né? Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então ali o Senhor Jesus tinha passado para eles o quê? Uma missão, né? Eles se tornaram o quê? Missionários. Eles deveriam ir, né, a todas as nações, pregar o evangelho e batizar as pessoas é o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 1, 8 diz assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, né, o Espírito Santo descendo sobre essas pessoas, né, dá a elas, elas se tornam testemunhas de Jesus, né? Nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos que o Senhor Jesus é Filho de Deus, que é Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que cremos, né, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, nós não descobrimos isso com, posso dizer, uma revelação humana, entende? Nós não sabemos isso como uma revelação, não cremos nisso como algo humano. Eu posso sair aqui e pregar o Evangelho de Jesus para as pessoas e as pessoas, alguns podem crer, outros não. Mas aqueles que creem, quem revelou a eles foi Deus. Ainda que eu fale, pode ter pessoas que não vão crer. Por quê? Porque estão usando só a sabedoria daqui da terra, por assim dizer. Quem revela a Jesus é Deus. Então, se você crê verdadeiramente quem é Jesus, que ele é seu Salvador, você crê no Senhor Jesus, né? Você recebeu essa revelação da parte de Deus. Deixa eu pesquisar aqui com vocês que tem a passagem que fala, né? Quem conhece o Pai conhece o Filho, não sei. Lucas 10, 22. Vamos ver. Lucas 10, versículo 22. Vou ver aqui na minha Bíblia. Lucas 10, 22, que diz assim. Ainda não achei. Achei o 11. 10, 22.
Tudo por meu Pai me foi entregue. Aqui o Senhor Jesus falando que ele recebeu, né? Me foi dado e é-me dado todo o poder no céu e na terra. 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, nós conhecemos a Jesus porque Deus nos revelou. E nós conhecemos ao Pai porque o Senhor Jesus nos revela. Entende? Então, se você acha, mas não sei se Deus, como eu posso dizer, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, talvez você possa sentir que nada mudou. Mas se você verdadeiramente creu no Senhor Jesus e crê no Senhor Jesus, né? É porque Deus revelou a Jesus a você, entende? Então hoje você vê muitas pessoas, eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito que Jesus veio ao mundo, que Deus vem ao mundo como homem, não acredito nessa figura de humano, Deus, enfim, né? Podem ter vários pensamentos, mas pode ser que para essas pessoas ainda não houve a revelação de quem Jesus é, né? Porque é tudo no tempo de Deus, né? Mas essa pessoa hoje é ateu, eu não vou falar de Jesus para ela. Não, você tem que falar. Por quê? Porque é no tempo de Deus e da vontade de Deus se revelar àquela pessoa. E aquela pessoa vai passar verdadeiramente a crer, né? Pode vir a crer, né? Segundo a revelação de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Versículo 20, né? 19 de novo, perdão. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Então, ensinando o quê? O Evangelho, ensinando a como viver as nossas vidas segundo o exemplo que o nosso Senhor Jesus deu para nós, né? A vida que ele viveu é o exemplo de como nós devemos viver a nossa vida, né? De amor um pelos outros, né? Amar a Deus acima de tudo. Eu vi um vídeo uma vez que falava assim: eu não lembro exatamente as mesmas palavras, tá? Eu tô reproduzindo mais ou menos de acordo com o que eu compreendi. Não é exatamente essas mesmas palavras, mas um jovem falou assim: mas se Jesus já morreu pela gente, então já estamos perdoados dos nossos pecados, né? Então já estamos perdoados. Como se, já que o Senhor Jesus já morreu pela gente, então tudo que a gente fizer não vai trazer consequência para a gente, uma vez que nós já fomos perdoados, né? Contudo, o rapaz que estava entrevistando ele dá um exemplo muito bom, que eu achei muito pertinente, que fala assim: veja bem, um pai tem um filho que é fumante. E esse filho, ele tem câncer de pulmão. O pai vai lá, paga os melhores médicos, o melhor tratamento para tratar do câncer de pulmão daquele filho dele. O filho dele passa por todo esse tratamento e é curado, graças a Deus, certo? Então ali ele foi curado do câncer de pulmão. Só que esse filho, depois que ele é curado, ele continua fumando. Entende? Então, por mais que aquele pai fez todo o possível para aquele filho ser curado, o filho continuou com as mesmas práticas que levaram ele até aquele risco de morte, né? Então, quando nós vivemos uma vida aqui em pecado aqui na terra, né? Nós estamos pecando. Qual é a consequência do pecado? É a morte, né? Deixa eu ver o versículo também aqui com vocês, para não ficar só falando a consequência. Eu não gravo muitos versículos. A consequência do pecado é a morte. Versículo. Romanos 6:23.
Vamos lá, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amados, então, quando a gente tem uma vida em pecado aqui na terra, antes de conhecer o Senhor Jesus, qual a consequência de uma vida pecaminosa? É a morte. Então, sem o Senhor Jesus, nós estamos caminhando aos poucos para o quê? Somos como bois indo para o matadouro, né? O boi, ele não sabe que está indo para o matadouro, ele só segue a boiada, né? Ele segue para onde estão direcionando ele. A vida pecaminosa está direcionando ele para o matadouro, né? Então, essa é uma vida pecaminosa, mas aqui a gente viu que o dom gratuito é a vida eterna através de quem? Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, né, através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, em derramar seu sangue em favor da remissão dos pecados de nós pecadores, né, nós passamos a ter uma nova vida. Então, aquilo que passou, aquela vida antes do Senhor Jesus, já não pode mais existir. Aquelas mesmas práticas não pode mais existir na nossa vida. Por quê? Porque a gente já foi limpo e liberto da prisão, né? Da escravidão do pecado. Então, através do nosso Senhor Jesus, nós somos o quê? Sarados, né? E então, mas como que a gente vai conseguir ter uma nova vida se tudo que a gente conhecia era pecado? Então a gente precisa ter o quê? Um exemplo. E que exemplo é esse? O nosso Senhor Jesus. Amém? Nós, na nossa natureza humana pecaminosa, nós só praticávamos o quê? O mal. Precisávamos do quê? De um grande exemplo de como vivermos a nossa vida. E o Senhor Jesus veio para essa vida como carne, né? Para se sacrificar por nós, mas também para o quê? Para nos dar um exemplo e nos mostrar como nós deveríamos viver. Então hoje você não sabe, não sei como me comportar, não sei como, sabe, viver. A gente olha para o exemplo de Cristo. A gente pensa, poxa, nessa situação, o que o nosso Senhor faria? E como a gente vai ter conhecimento sobre o que o Senhor Jesus faria? Conhecendo as Escrituras, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Palavra de Deus. Então, por isso que é muito importante nós, como cristãos, estarmos sempre lendo a Palavra de Deus, sempre estudando, sempre nos aprofundando. Por quê? Para quando acontecer as lutas, para quando acontecer as dificuldades, a gente ter o conhecimento do que fazer segundo o exemplo que Jesus já nos deu. Como uma mãe ensina o filho a como andar, a como agir. Ó, filho, você tem que fazer isso assim, porque a mãe traz em si já o quê? Uma experiência, uma bagagem, né? A mãe já viveu tudo o que aquela criança pode vir a viver, né? Então, a mãe já cresceu, já aprendeu a andar, né? Já tem uma experiência maior de vida. Então, essa mãe passa os ensinamentos do que ela aprendeu com a vida para o filho. Para o quê? Para o filho não ficar perdido sem conhecimento. Então, nosso Senhor Jesus veio também para o quê? Para, como uma mãe que ensina o filho, ele nos ensinar a como viver, né? Então, ele viveu, né, a vida dele e vencendo as lutas, as tentações, vimos, né, em Mateus capítulo 4, as tentações, se eu não me engano, dos versículos de 1 a 11, que o diabo tentou o Senhor Jesus no deserto e o Senhor Jesus não cedeu às tentações. Então, o Senhor Jesus a todo momento o quê? Nos demonstrando a como vivermos, né, a nossa vida. Então, no versículo 20 diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Para o quê? Para nos mantermos nesse caminho de santificação, para nos mantermos
com os olhos para a nossa vida eterna, né? Somos peregrinos aqui nessa terra e nós estamos galgando para algo maior, que é o quê? A vida eterna com Deus. Amém? Então, versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Nós cremos, eu creio, né, que nós somos batizados pelo Espírito Santo e dentro de nós habita Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus aqui, ele falou que estará convosco todos os dias. Então, o Senhor Jesus está comigo aqui hoje, amém? Glória, está aí com vocês hoje, glória a Deus. Então, a gente dentro da nossa vida como cristã, nós temos uma comunhão diária, 24 horas por dia, 7 vezes na semana, o mês inteiro. Eu ia falar 30 dias, mas tem mês que tem 31, fevereiro tem 28, às vezes 29, né? Mas enfim, é uma comunhão diária e cabe a nós a mantermos essa comunhão cada dia mais, entende? E fazer a manutenção dessa comunhão que temos com Deus. Falarmos com Ele, né? Agradecer, orar, né? Jejuar, fazer propósito, cada um, né? Nas suas práticas como Deus, diário, né? Uma relação diária. Quem mora com os pais, todos os dias, bom dia, mãe, bom dia, pai. Oi, pai, e conversa, como foi seu dia? Ah, marido e mulher. Oi, esposa, como foi o seu dia? Como foi o trabalho? Bom dia, boa noite, durma com Deus. Então, assim como nós conversamos com quem mora sozinho é melhor ainda. Por quê? Quem mora sozinho tem Deus para conversar, né? Ô Senhor, aqui, ó, entra, faça morada em mim. Bom dia, Senhor. Então, meu dia hoje foi... Entende? Eu brinco, mas é assim como a gente mantém as nossas relações familiares todos os dias com aqueles que a gente mora, ou que está longe, a gente faz questão de ligar, perguntar se está tudo bem, a gente tem que manter essa relação diária com quem? Com o nosso Deus. Amém? Então, Jesus é conosco, Jesus é comigo, Jesus é com vocês, todos os dias até o final dos tempos. E que toda a honra, toda a glória seja dadas a Deus. Amém, amados? Então, os versículos 16 a 20, conhecido como a Grande Comissão, resume os principais temas de Mateus encontrados ao longo de seu evangelho. A importância do discipulado, a missão universal da igreja, né? Ser missionária, né? Transmitir o evangelho a todas as pessoas que a gente encontrar. Os mandamentos de Cristo como reflexo da vontade de Deus para todos os cristãos, né? A vontade de Deus para nossa obediência, como devemos viver segundo o exemplo de Jesus, né? E o perpétuo ensinamento do ministério de Cristo como o intérprete final e soberano da lei. A estratégia do Salvador ressurreto, simples, mas profunda, foi explicada com clareza. Jesus chamou primeiro os seus discípulos para si. Gastou tempo para ensiná-los, né? Mais ou menos, mais de 3 anos, né? 3 anos ou mais. Permitiu que eles aprendessem sobre ele ao passar tempo com ele. Depois, ele os enviou para ministrarem, né? A palavra, transmitir o evangelho adiante. A estrutura da passagem indica que era simples entender o cerne dos discípulos, ir para evangelizar a fim de fazer discípulos, batizar os convertidos, aqueles que aceitam a Cristo, ensinar os discípulos batizados a se tornarem mais obedientes aos padrões do Senhor, seguindo o exemplo de como o Senhor Jesus viveu entre nós. O compartilhar do evangelho era de importância vital, mas Jesus também desafiou os seus discípulos a levar os que abraçam o evangelho à obediência a Cristo por intermédio do batismo dos que creem e do aprendizado das disciplinas da vida cristã.
O Evangelho de Mateus inclui a menção das mulheres envolvidas nos últimos dias de Jesus e aparições pós-ressurreição. As mulheres que seguiram a Cristo de longe até a cruz e ao sepulcro, né? A Maria, a outra Maria, né? Se eu não me engano, elas estavam presentes na crucificação e sepultamento de Jesus. Amém? Então é isso, amados. No próximo vídeo vamos começar o estudo em Marcos, né? E que Deus abençoe a todos nós, né? Com essa palavra. Amém? Forte abraço e até o próximo vídeo.